Meu nome é Elaine Carter e, naquela manhã, me sentei de frente para as pessoas que me deram a vida. Olhei para eles, que tentavam, com todas as suas forças, apagar a minha. Em um tribunal frio e estéril, na sala 14B, mantínhamos a distância de quase 2 metros. Enquanto a luz incandescente zumbia sobre nossas cabeças, o oficial de justiça chamou o caso. Do lado dos autores da ação, estavam Thomas e Clara Carter, meus pais. Do lado da defesa, apenas eu. Eles me processavam por fraude. O advogado deles alegou que eu havia roubado a identidade de um veterano que morrera no exterior, falsificado documentos para receber benefícios que não merecia e construído toda a minha vida sobre uma mentira. Em nenhum momento eles sequer olharam para mim. Não me abalei quando o advogado apresentou as supostas provas, a ausência de fotos minhas no exército, a falta dos documentos de baixa, o fato de ninguém poder confirmar que eu havia servido. Ele pintou o quadro de uma mulher iludida, uma filha desesperada por atenção. Eu permaneci em silêncio, com as mãos cruzadas. Meu uniforme não estava comigo, estava guardado em casa em uma caixa de cedro, mas eu ainda podia sentir a costura do antigo distintivo de combate sob a minha pele. Ainda me lembrava do cheiro da areia de Kandahar, do gosto metálico do sangue, do tremor na voz do paramédico quando assumia as compressões. Eles achavam que meu silêncio era prova de culpa. Foi então que a juíza se manifestou. Ela se inclinou para a frente, com a voz clara, mas baixa. Eu conheço a ré, ela disse. Senhorita Carter. Eu servi com ela. A sala inteira congelou. E, pela primeira vez em anos, a certeza de meus pais também congelou. Eu tinha 18 anos quando saí daquela casa. A cabeça raspada para o treinamento militar, a despedida da minha mãe não passou de um aceno frio na porta. Ela não me abraçou. Meu pai apenas disse, não nos envergonhe. Eu me convenci de que aquilo não importava, que eu estava construindo algo que eles jamais poderiam negar. Mas eu logo descobriria que a negação era a especialidade deles. Crescer na casa dos Carter significava conquistar afeto como se fosse um aluguel. Meu irmão, Liam, jogou esse jogo com perfeição, atleta de elite, sorriso encantador, diploma de administração de Duke. Eu era a garota que lia demais, fazia perguntas demais e não sorria nas fotos de família. Quando me alistei, eles disseram que era uma fase, uma rebelião dramática. Contaram aos vizinhos que eu estava tirando um tempo para me encontrar. Nem uma única vez eles mencionaram que eu havia me juntado ao exército. Nem uma única vez perguntaram onde eu estava servindo. Quando voltei 3 anos depois, com cicatrizes, mancando e com as costelas ainda se recuperando, eles nem foram me buscar no portão. Cheguei em Savannah com uma mochila, uma carta de recomendação dobrada e uma estrela de bronze escondida sob a camisa. Minha mãe olhou pelo olho mágico, abriu a porta até a metade e disse, "Ah, você voltou." Foi isso. Ela não perguntou onde eu tinha estado. Meu pai perguntou se eu ainda tinha plano de saúde. Eles nunca perguntaram o que aconteceu na noite em que o comboio foi atingido ou por que eu me encolhia com o som dos acendedores de fogão a gás. Certamente, nunca me perguntaram por que eu não tinha voltado para casa mais cedo. Eventualmente, parei de tentar. Mudei para um estúdio perto do rio. Comecei a trabalhar como voluntária em uma clínica de trauma que não fazia perguntas e preenchi minha documentação para os benefícios de veterana por meio de um grupo de assistência jurídica de baixo custo, benefícios que eu mal qualificava, graças a um arquivo alterado que ainda carregava um carimbo de classificação confidencial. Não revidei, apenas sobrevivi. Mas, aparentemente, até isso era demais. Quando o processo judicial chegou, via correio registrado em uma manhã cinzenta de janeiro, pensei que fosse um engano. Olhei para o envelope como se tivesse vindo de outro mundo. Mas lá estava, na caligrafia precisa do meu pai, Thomas E. Carter versus Elaine R. Carter. A alegação de que eu estava me passando por uma veterana, que ninguém com meu nome havia servido, que eu estava fingindo ter transtorno de estresse pós-traumático para receber esmolas. Eu deveria ter ficado furiosa. Em vez disso, soltei uma risada silenciosa e amarga, como se algo estivesse se partindo dentro do meu peito. Eles não tinham apenas me esquecido.
Eles haviam me reescrito. E agora queriam que a lei finalizasse o serviço. A verdade sobre o silêncio é que ele nem sempre é passivo. Às vezes, o silêncio é a resposta mais afiada, a recusa em se explicar para pessoas que nunca se importaram o suficiente para ouvir. Foi o que eu me disse enquanto caminhava para o tribunal no primeiro dia do julgamento. Meus saltos ecoavam no mármore, minhas mãos vazias. Sem pastas, sem pilhas de provas. Apenas eu, em um casaco grafite, com o cabelo preso e a respiração controlada. Eu não precisava provar que existia. Mas, Deus, como doía ser apagada. Meus pais se sentaram ao lado do advogado deles, um litigante qualquer que provavelmente achava que seria uma vitória fácil. Thomas usava o mesmo terno que vestia para ir à igreja. Clara usava seu vestido azul marinho com botões prateados, o que ela comprou para a formatura de Liam. Ambos pareciam impecáveis, tão críveis, tão preocupados. O advogado deles não perdeu tempo. Ele me chamou de instável, dizendo que eu havia fabricado registros militares usando credenciais roubadas. Apresentou uma inconsistência nas listas do Departamento de Defesa, nenhuma Elaine Carter, nenhum alistamento sob seu número de seguridade social. Ele mostrou meus registros financeiros de benefícios de veterana, depósitos mensais, subsídios para terapia e moradia subsidiada. E a plateia, alguns repórteres, alguns estranhos, um primo distante que eu não via há uma década, assentia, como se tudo fizesse sentido. Porque, no papel, eu não existia. Eles haviam me apagado por completo. O que ninguém sabia, ainda, era que minha unidade em Kandahar operava sob uma força-tarefa conjunta provisória, trabalhando com extração de feridos em rotas confidenciais. Por 2 anos, minha identidade havia sido redigida em todos os relatórios por questões de segurança operacional. Mesmo quando fui levada de avião após a explosão da bomba improvisada, meu formulário de evacuação listava apenas um codinome, Delta Romeo Echo. O exército me classificou como ativa não divulgada, e minha baixa subsequente passou por um sistema totalmente diferente, menor, que exigia autorização de segurança para ser acessado. Mas eu não podia dizer nada daquilo. No momento em que assinei meu acordo de confidencialidade, concordei em proteger nomes, locais e resultados, mesmo que isso custasse a minha própria defesa. Então, eu me sentei ali, em silêncio. Não porque não tinha respostas, mas porque eu ainda honrava o uniforme, mesmo que ninguém mais naquela sala o fizesse. Durante um recesso, dei uma olhada no meu pai. Ele bebia água de garrafa como se estivesse exausto por tanto trabalho moral. Clara ajeitou seus brincos de pérola, os olhos percorrendo a multidão em busca de reações, medindo manchetes antes mesmo de serem escritas. Eles tinham elaborado essa história com cuidado. Uma filha se rebela, volta para a casa quebrada, inventa histórias de guerra por simpatia e para ganhar dinheiro do governo. Um coquetel perfeito de vergonha e pena. Mas eles não contaram com uma coisa. Alguém naquela sala também se lembrava da areia, do fogo e do peso de um corpo moribundo nas costas. E quando ela falasse, toda a história se despedaçaria. A juíza Vera Rodrigues tinha permanecido quieta durante a maior parte do julgamento, profissional e composta, os olhos fixos por trás de óculos de armação fina. O tipo de presença que não se anuncia, mas se instala como uma rocha. Sua voz, quando falava, era medida. Procedural. Ninguém na sala parecia conhecer a história dela. Ninguém, exceto eu. Eu não a via desde Kandahar. Naquela época, ela era a Tenente Rodrigues, sangrando atrás de um veio em chamas, enquanto eu segurava uma bandagem de compressão em seu ombro, minhas próprias costelas fraturadas e as mãos tremendo pela explosão. Eu me lembrava de como ela agarrou meu antebraço, com os olhos arregalados, e sussurrou, não pare. Eu não parei. Mesmo quando o fogo de morteiro chacoalhou o céu sobre nós, eu não parei. Mas não tinha como saber se ela se lembrava de mim. Até aquele momento. Na manhã do interrogatório, o tribunal estava mais frio que o normal. O advogado do meu pai continuou insistindo na falta de documentos. Ele gesticulou para a cadeira onde eu estava sentada e disse, se ela realmente serviu, haveria provas, fotos, medalhas, uma unidade disposta a apoiá-la.
Mas, em vez disso, temos o silêncio. Temos um mito. Eu não respondi. Apenas olhei em direção ao banco da juíza. E a juíza Rodrigues piscou. Apenas uma vez, e depois baixou o olhar, como se algo pesado tivesse se assentado em seu peito. Quando o tribunal fez uma pausa para o almoço, eu fiquei para trás. Todos saíram, confiantes. Meus pais riam baixinho com o advogado. Levantei-me devagar, sem saber o que diria. Mas antes que eu pudesse me mover, a juíza Rodrigues olhou para cima, e sua voz mal ecoou. Qual era o nome de sua enfermeira-chefe? Ela perguntou. Eu engoli em seco. Isabela Dias. Ela gritava as coordenadas enquanto empacotávamos seus ferimentos. Ela assentiu de forma quase imperceptível e se virou. Não era um sinal de aprovação, ainda. Mas era uma memória. Real, vivida, compartilhada. A sessão da tarde começou tarde. Quando voltamos, a sala parecia diferente, como se algo tivesse começado a mudar por baixo da superfície. Meu pai se inclinou para sussurrar para seu advogado. Clara tinha aquela expressão apertada que usava durante a época de impostos, quando os números não batiam. Eles ainda achavam que estavam ganhando. Foi então que veio a pergunta que mudou tudo. O advogado gesticulou novamente, alto o suficiente para a imprensa ouvir. Nós perguntamos ao tribunal: como podemos confiar na palavra de alguém que nem consegue provar onde esteve? E a juíza Rodrigues se inclinou para a frente. Ela não levantou a voz, não bateu o martelo. Ela simplesmente disse: advogado, eu posso lhe dizer exatamente onde ela esteve. A sala congelou. Eu servi com ela, continuou. 112º Batalhão de Evacuação Médica. Ela me tirou de um veículo em chamas e segurou minha artéria com as próprias mãos. Eu tenho a cicatriz. Eu sou a prova. Não houve som, nem mesmo uma tosse. Clara agarrou as pérolas. Meu pai se recostou, como se alguém o tivesse atingido. O advogado deles abriu a boca, mas nada saiu. E eu, não chorei. Não sorri. Apenas soltei o ar pela primeira vez em anos. O dia foi encerrado mais cedo. Sem declaração oficial, sem arquivamento do caso, apenas um silêncio atordoado enquanto as pessoas pegavam seus pertences e saíam, como se tivessem acabado de presenciar algo que não deveriam. Meu pai se levantou devagar, com os ombros rígidos. Clara não falou. O rosto dela estava pálido, como maquiagem sobre gelo. Fiquei sentada até que eles partissem. Eu não queria mais caminhar atrás deles. Lá fora, o ar estava denso de umidade e tensão. Repórteres se aglomeravam perto dos degraus, mas mantive a cabeça baixa. As palavras da juíza Rodrigues ainda ecoavam por dentro de mim. Eu sou a prova. 4 palavras mais fortes do que todas as acusações que eles haviam construído. No dia seguinte, o tribunal estava lotado. Não apenas com a família, mas com veteranos. Homens com bonés surrados. Mulheres com cabelos curtos e olhos firmes. Alguns eu conhecia, outros não. Mas eles se sentaram atrás de mim em solidariedade silenciosa, com as mãos cruzadas, como se quisessem dizer: nós tivemos agora. Eu não me virei. Não precisei. O escrivão leu para o registro a ordem de desclassificação. Meus arquivos pessoais, meu histórico de combate, minhas cartas de recomendação, tudo que fora lacrado por causa da força-tarefa conjunta provisória, havia sido liberado sob uma exceção de emergência assinada por um oficial do Pentágono na noite anterior. Tudo o que meus pais disseram que eu havia forjado agora era admissível. Medalhas, registros de implantação, um relatório de campo escrito à mão de Kandahar com meu nome, tipo sanguíneo e as iniciais SC, Major Collins, meu oficial comandante. O advogado deles objetou, dizendo que era teatro de última hora, que era injusto. A juíza Rodrigues levantou uma sobrancelha. Sangrar até a morte em uma zona de guerra enquanto ela segurava minha artéria também era. Ele se sentou. Eu não falei durante nada daquilo. Nem quando a juíza arquivou o processo com prejuízo.
Nem quando o tribunal explodiu em murmúrios e olhares furtivos. Nem mesmo quando uma jovem em uniforme se adiantou e me saudou quando saí do banco. Eu apenas acenei com a cabeça e continuei andando. Naquela noite, voltei para meu pequeno apartamento, peguei um copo de água e fiquei na janela. Pensei que sentiria vitória. Não senti. Senti algo mais perto de luto. Não pelo que eles fizeram, mas por quão facilmente eles o fizeram. Por quão pronta a sociedade estava para acreditar que uma mulher como eu estava mentindo. Por quão pequena eles fizeram a minha verdade parecer quando ninguém mais estava ao meu lado. Eles não tinham apenas tentado apagar meu serviço. Eles haviam tentado me apagar. E se não fosse por uma mulher, uma única memória costurada em tecido cicatricial, eu poderia tê-los deixado fazer isso. Coloquei o copo na mesa e caminhei até o baú de cedro no canto. Abri-o devagar. Lá estava o meu uniforme passado, minhas antigas luvas de campo, uma moeda da Tenente Rodrigues, de quando eu salvei sua vida e ela me disse, não deixe que eles te diminuam. Eu não tinha deixado. Não hoje. A notícia não publicou meu nome, na verdade. Houve algumas menções em veículos locais, veterana da Geórgia inocentada de fraude após disputa familiar de alto nível. Uma única foto minha saindo do tribunal, meio na sombra, cabeça baixa. Nenhuma manchete dizia filha acusada falsamente pelos próprios pais. Nenhuma história detalhou como a juíza interrompeu tudo com 6 palavras. Eu preferia assim. Não precisava que o mundo aplaudisse. Só queria que parasse de sussurrar. No dia seguinte ao arquivamento do caso, desliguei meu telefone fixo. Deletei minhas mídias sociais. Não que eu tivesse postado algo nos últimos anos. As mensagens ainda chegavam. Transcrições de recados de voz de grupos de apoio, pedidos de entrevistas, uma ONG oferecendo-se para financiar um documentário sobre a verdade militar e a traição familiar. Não respondi. Deixei os recados se acumularem como folhas que eu não tinha intenção de rastelar. Isso não era uma reivindicação. Era sobrevivência. Meus pais nunca ligaram, nem para explicar, nem para pedir desculpas. Mas eu recebi algo 2 semanas depois. Uma carta em papel timbrado grosso e caro. A caligrafia de Thomas, formal e pesada. Sem saudação, apenas 4 frases sobre confusão lamentável e como dinâmicas familiares são muitas vezes complexas. Ele assinou como Dr. Thomas E. Carter, como se tivéssemos sido apenas colegas em algum artigo acadêmico distante. Queimei-a sem ler a última linha. A verdade é que eu não os odiava. Nem mesmo naquele momento. O ódio é ativo. Ele se alimenta de atrito. Mas o que eu sentia pelos meus pais era mais frio, como neblina no vidro. Eu quis ser vista uma vez, precisei disso, implorei por isso em meus anos mais jovens por meio de medalhas, cartas, bandeiras dobradas e silêncio. Mas em algum lugar naquele tribunal, sob o peso da voz da juíza Rodrigues e o lampejo de reconhecimento nos olhos de uma estranha, parei de pedir. 3 meses depois, me mudei. Uma pequena casa no oeste da Carolina do Norte, aninhada na borda da Floresta Nacional de Pisgah. Apenas eu, as árvores e o som da água corrente além da varanda dos fundos. Encontrei trabalho como conselheira em uma clínica de veteranos. Sem títulos na minha porta, sem placa com nome, apenas Elaine, do jeito que eu preferia. A maioria das pessoas que passava por lá não perguntava sobre a minha história, e eu não a oferecia. Elas não precisavam saber o que aconteceu em Kandahar. Elas só precisavam de alguém que entendesse porque o cheiro de diesel as fazia tremer ou porque o silêncio era, às vezes, o som mais alto em uma sala. Em alguns dias, eu me pegava olhando para a porta. Como se esperasse por eles, meu pai, Clara, até Liam. Mas eles nunca vieram. Ouvi de alguém na clínica que meu irmão conseguiu um emprego na Flórida, em uma firma de lobby. Minha mãe ainda organizava eventos de caridade. Eu me tornei uma nota de rodapé em seu roteiro social, a filha que se afastou. Aquela que tentamos amar à distância. E estava tudo bem. Distâncias podem ser seguras. Em uma sexta-feira tranquila, pouco antes de fechar,
um homem entrou na clínica. Mais ou menos 50 e poucos anos, veterano da marinha pelo porte e pelo jeito que ele analisou as saídas antes de se sentar. Uma cicatriz no pescoço parecia uma corda grossa. Ele não disse seu nome. Sentou-se de frente para mim, com as mãos calejadas e os olhos firmes. Você é aquela do julgamento? Ele perguntou depois de um momento. Eu assenti devagar. Ele não perguntou o que aconteceu. Não exigiu comprovantes. Apenas se recostou e disse: você ficou quieta. Não implorou. Eu não soube o que dizer. Então, apenas disse: eu não ia deixar que eles contassem a minha história por mim. Ele bateu no braço da cadeira, pensativo. Esse é o tipo de força que as pessoas não sabem como elogiar, ele murmurou. Mas as pessoas certas notam. Então, ele se levantou e foi embora, como se tivesse vindo apenas para confirmar que algo real ainda existia no mundo. Mais tarde naquela noite, voltei para casa e verifiquei a caixa de correio. Sem nome no envelope, apenas meu endereço escrito à mão. Dentro, uma fotografia, antiga e granulada. Eu, ajoelhada ao lado de um carro militar em chamas, com terra no rosto. Gás ensanguentada pressionada em um ferimento fora do quadro. Meus olhos fixos, o maxilar cerrado. No canto, uma única palavra, mal legível, Rodrigues. Ela aguardou por todos esses anos. Não para o tribunal, não para as manchetes. Talvez como prova. Talvez como um lembrete. Eu emoldurei a foto e a coloquei na prateleira acima da lareira. Não ao lado de medalhas, não perto da bandeira dobrada, apenas acima de uma peça de madeira que eu havia esculpido meses antes. A verdade não precisa gritar. Certos tipos de justiça não vêm com aplausos. Eles chegam em silêncio. Na forma como sua respiração se acalma novamente, na forma como seu nome não arde mais em sua própria boca. Na forma como você pode olhar para seu reflexo e finalmente parar de se desculpar por ter sobrevivido. Não meço mais o tempo por implantações ou datas de tribunal, nem por aniversários, nem por cartas que nunca chegaram. Hoje em dia, conto de outra forma, pelo tempo que a luz do sol fica na varanda no final da primavera ou pelo jeito que o vento muda logo antes de uma tempestade. O tempo parece mais lento aqui, mas é o tipo de lentidão que permite que você respire novamente. Meu nome é Elaine Carter e eu não estou mais desaparecida. Obrigada por ouvir a história de Elaine. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.